Boa noite a todos e todas. Galera, hoje eu vim aqui para fazer um tipo de vídeo diferente do que eu tenho produzido aqui, né? Com vocês analisando questão. Como vocês sabem, a prova foi agora domingo passado, a prova da Secretaria de Educação da Bahia, né? E aí eu tô dando uma descansada para depois voltar a fazer vídeo no esquema preparatório para concurso, certo? Só tô dando uma descansada na cabeça aí de pelo menos uma semana para poder voltar a produzir isso, certo? Inclusive quero adiantar para vocês que eu vou trabalhar em 3 vídeos diferentes, as 3 discursivas dessa prova aqui. Vou inclusive fornecer para vocês, vou apresentar para vocês o meu rascunho dessas questões dissertativas, tá? Claro que eles ainda não vão ter sido assim. Não sei, na verdade, nem se eles vão ser avaliados, né? Porque aí, inclusive, é outro ponto é o ponto principal da conversa. Então, esse vídeo aqui, na verdade, é para falar, gente, sobre as minhas impressões pessoais sobre a prova, certo? O que eu achei, como eu acho que eu me saí na prova, as minhas impressões, certo? E, claro, também, assim, de colegas com quem eu tenho dialogado, né? E também tem socializado o que eles pensaram, o que eles acharam da prova, de uma forma geral, beleza? Antes de mais nada, eu quero agradecer aí os views, os inscritos, tá? A gente tá quase batendo 500 inscritos aí no canal, falta só 5, tá? Então, desde já, se inscrevam aí, deixem o like de vocês, deixem a curtida de vocês, o comentário, mais importante ainda, pra gente provocar um engajamento aí, tá? Falem das impressões de vocês, inclusive, aí abaixo do vídeo, tá bom? E assim, vamos lá. Primeira coisa. Uma coisa que eu achei positiva na prova de 2022, na prova de domingo passado, é que a gente teve mais tempo para fazer, para responder. A prova da FCC é exaustiva, pessoal, exaustiva. Parece prova do Enem, sabe? É muito grande. Assim, posso falar pela área de ciências humanas, é claro, mas vi relatos da galera de linguagens também que não foi diferente, tá? Então, a parte de conhecimentos interdisciplinares estavam com muito texto grande teórico, né? Não necessariamente difícil, não é que estava difícil, tá? Mas assim, é uma prova cansativa, tanto a objetiva, a discursiva nem se fala, a discursiva é mais cansativa ainda, porque são 3, né? 3 redações na prática, tá? E aí, vocês já me viram relatar aqui em vídeos passados, analisando questão discursiva, que na prova de 2017 eu fui desclassificado porque eu não administrei bem o tempo, eu sou lento para escrever, certo? E aí eu fiquei sem responder a última discursiva e fui eliminado por isso. Fiquei em segundo lugar na classificação da primeira etapa, mas fui eliminado por conta desse pequeno detalhe. Aí o que eu estava pensando? Também falei disso em vídeos anteriores. Dessa vez eu vou começar pela discursiva, por as discursivas. E assim eu fiz, né? Comecei pelas discursivas, pessoal. Só que, o que acontece? Eu acabei fazendo rascunho, não planejava fazer rascunho, mas acabei fazendo rascunho. E nisso, na prática, eu escrevi 6 redações. Porque depois que você passa limpo, você acaba mudando alguns detalhes, né? Suprimindo algumas coisas, trocando alguns termos, entende? Então, na prática, eu escrevi 6 redações. E isso me custou 3 horas da prova, tá? Então, de novo, novamente, eu pequei na administração do tempo da prova. Muito, muito, tá? Então, assim, 3 horas, pessoal, me restaram 2 horas para responder todas as objetivas. Não tinha respondido nenhuma objetiva, faltando 2 horas para o encerramento. Isso na prova, durante a prova, me gerou um nervosismo considerável, considerável. Eu já comecei a pensar ali naquele momento que eu não iria conseguir concluir novamente a prova e que eu iria, né, ter que, sei lá, deixar uma parte sem fazer ou simplesmente sair marcando no gabarito. Escolher uma letra ali e sair marcando, né? O fato é,
fui para a prova objetiva e consegui responder a prova objetiva inteira. Entretanto, lendo cada questão uma vez. Uma vez. Em nenhuma questão eu pude me dar ao luxo de ler, de fazer uma segunda leitura mais atenta, né? E claro, isso acaba prejudicando também, não tem jeito. Mas enfim, tenho total responsabilidade, né, por esse acontecido. Deveria ter gastado menos tempo, deveria ter ficado atento ao tempo enquanto estava respondendo as discursivas, para gastar no máximo, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia estourando. Como não fiz isso, né? Problema meu. E aí, gente, respondi assim, e falo para vocês, a prova objetiva não tava difícil, não tava difícil. A prova tava boa, a prova tava boa. Apesar de que, assim, eu fiquei meio chateado por ter caído muito pouco, o que eu mais estudei que foi LDB. Caiu muito pouco da LDB no final das contas, tá? Mas a prova de conhecimentos interdisciplinares foi bem melhor do que a prova passada, né? Porque dessa vez foi por áreas do conhecimento. Então, caiu muita coisa específica de história, isso foi massa, foi tranquilo, de boas. Não foi bom para todo mundo, porque, por exemplo, para a área de linguagens, galera da educação física, de letras português, teve que responder questão de inglês. Aí foi punk para essa galera, entendeu? Que não tem, assim, noções básicas de língua estrangeira. Mas para a área de ciências humanas eu não vi ninguém, nenhum colega reclamar da prova de conhecimentos interdisciplinares. Foi muito tranquila. Proporcionalmente, inclusive, foi a prova que eu menos errei, no final das contas. Já que eu errei 5 de conhecimentos pedagógicos básicos, né? A parte de legislação educacional. Errei 3 somente de questões interdisciplinares, e são 20 questões, tá? E, infelizmente, o meu pecado maior, o pecado capital, foi ter errado 2 de específica, pessoal. Num concurso com esse nível de concorrência, o NTE1 para o qual eu estou concorrendo tem 5 vagas, contando com a vaga para cotista, você não pode cometer esse vacilo de errar uma sequer das específicas, entende? E aí o que acontece? Eu achei difícil a específica? Não, o que aconteceu foi que tinha uma questão sobre um conteúdo que eu não estava por dentro, que é sobre a questão dos conflitos indígenas no sul do Brasil, no sul da Bahia, tá? E eu de fato considerei que eu poderia errar aquela questão. Eu fiquei em dúvida entre 2 alternativas e considerei que eu poderia errar, que tranquilo, de que não vai dar para fechar a história, essa aqui eu posso errar. Porque eu de fato não estava. Não tinha informação, pessoal. Não tinha informação sobre a situação atual da questão indígena no sul da Bahia, entende? Não tinha realmente noção. Então eu sabia que eu podia errar. Massa, tranquilo até aí. Um erro na específica. Só que eu cometi um deslize, um vacilo, que depois de consultar uns grupos aí de WhatsApp, Telegram, do pessoal da história, eu vi que muita gente cometeu o mesmo erro, o mesmo vacilo, né? Que foi uma pergunta bem boba sobre Era Vargas, né? Uma pergunta tranquila sobre Era Vargas. E o que pegou? Eu acho que eu atribuo o fato de eu ter errado aquela questão ali a questão de que tem bastante tempo que eu trabalhei Era Vargas em sala de aula. Se fosse um tema que eu tivesse trabalhado esse ano, por exemplo, com turma de nono ano, com turma de ensino médio, provavelmente eu não erraria, porque eu estaria com os detalhes, né, da questão política do período na cabeça. E eu não estava, gente. Na verdade, assim, a última vez que eu trabalhei esse conteúdo, né, até por conta das turmas que eu andei pegando aí nos últimos anos, sexto, sétimo ano, primeiro ano do ensino médio, né, no máximo ali o segundo ano. Então, esse conteúdo de Era Vargas tem mais de 2 anos que eu trabalhei, né? Na verdade, 2 anos a gente estava na pandemia, né? Se brincar, tem 3 anos que eu trabalhei Era Vargas. Então, a questão me pegou,
né? Questão boba, simples, mas me pegou porque na minha cabeça o Eurico Gaspar Dutra, né? O general, ele não tinha entrado após Vargas pela via democrática. Na minha cabeça estava que o Dutra tinha entrado via imposição dos militares mesmo, via golpe, né? Via força militar. E esse foi o grande pecado e esse foi o grande deslize, né? O Dutra, na verdade, ele entrou via eleições diretas, então eu acabei errando, marcando a alternativa errada. Depois, em outro vídeo, eu vou fazer a resolução, eu vou trabalhar a resolução específica dessa questão, tá? Dessa questão. Ela tem uma importância central porque provavelmente ela vai me tirar do concurso, ela vai me tirar da vaga, tá? Porque o que acontece, pessoal? A minha pontuação, apesar desses 2 erros, desses 3 de interdisciplinares e desses 5 de conhecimentos básicos, a minha pontuação foi 80 pontos. 80 de 100 não é uma pontuação ruim, entende? Em outros contextos, em outros concursos, isso me garantiria uma vaga, né? Só que, como essa prova não foi uma prova, assim, digamos, de um nível de dificuldade elevado, como a galera de história, assim, né? Puxar aqui um pouco a sardinha pra gente. E a galera de história é estudiosa pra caralho. Galera broca, né? A galera de história costuma brocar. Aí o que acontece? Uma prova de nível de dificuldade médio para baixo, a nota de corte vai para as nuvens. Então choveu de gente fazendo 90 pontos na prova, entende? Muita gente fez 90 pontos, né? Inclusive alguns colegas de faculdade já me relataram. Que estão praticamente agora só dependendo mesmo da discursiva, né? Então estão mais tranquilos. Então, assim, vocês têm uma noção, a galera que fez de 85 para 89, 90, tá insegura, né? Tá com medo de não ter a discursiva corrigida, porque é aquela regra, né? A correção da discursiva corresponde a 3 vezes o número de vagas, certo? E aí, 5 vagas vão ser 15 correções somente. E aí, isso me quebrou. Porque eu me dediquei muito mais e eu tenho plena convicção de que eu fiz uma discursiva muito, mas muito melhor do que o meu trabalho nas objetivas, entendeu? Tanto que falei para vocês, eu dediquei 3 horas de trampo às discursivas. Se eu tivesse as discursivas corrigidas, eu acho que dava para sonhar com uma das vagas, né? Acho, né? Também. A banca pode não achar. Eu achei que eu escrevi mais ou menos, até legalzinho uma coisa lá. As propostas, respondi tudo ok, mas não sei também. A banca pode corrigir e não gostar, né? Mas, sim, eu queria muito ter a oportunidade de ter minhas questões subjetivas corrigidas, lidas, né? Porque talvez isso pudesse salvar. Vocês terem uma noção, pessoal, o concurso de 2017 do Mato Grosso, qual eu passei, e estou ligado lá à Secretaria de Educação de Mato Grosso até hoje, em decorrência desse concurso, eu tenho colegas que fizeram, por exemplo, 70% da prova, 69% da prova, e que, como a margem, né, para correção era maior do que a FCC estabeleceu aqui, então pelo menos lá por exemplo, eles corrigiam 5 vezes, entendeu? A quantidade de vagas. Teve uma galera que tipo fez uma pontuação mediana na objetiva, mas aí escreveu bem na discursiva e entrou. Os caras foram jogados lá para cima com a nota da discursiva, entende? Eu tinha feito uma nota alta na objetiva lá, né? E depois na discursiva fiz 100 de 100, então foi tranquilo, tranquilo. Tanto que para a região eu consegui entrar em primeiro. Mas eu tenho colegas que classificaram e entraram e praticamente tinham entregado os pontos, né? Por conta da pontuação baixa na objetiva e que por terem a discursiva corrigida, ó, subiram lá para cima e passaram no concurso, entraram no concurso.
Se essa margem de correção discursivas fosse maior, eu acho que eu poderia sonhar, viu? Mas sendo só 3 vezes o número aí, o tanto de gente que eu tenho, que tem chegado a informação de que fez 85, 86, 87, 88, acredito que não vai dar não para ficar entre esses 15 aí, tá? Mas é isso, bola para frente, né? Bola para frente, tentar aprender com os erros, com esses equívocos, essas deslizões aqui, essas pisadas de bola para não cometer futuramente aí em outros concursos aí, que eu vou fazer aí o que aparecer municipal, de Instituto Federal ou outro que seja, certo? Então, no geral é isso, minhas impressões sobre a prova foi tranquila, a prova foi boa, o meu desempenho foi bom. Não vou dizer que meu desempenho foi ruim, gente, porque 80 pontos não é um desempenho ruim, é um desempenho bom. Só que, por conta do nível elevado da concorrência, quantitativa e qualitativamente, né, especialmente qualitativamente, eu precisaria ser excepcional, né? Bom não vai ser o suficiente para entrar nesse concurso. Quem foi excepcional, quem fez lá seus quase 90 ou ultrapassou 90, aí tá com o pé dentro, né? Tá com o pé dentro. Inclusive, tô torcendo muito para os meus colegas que acho que vão conseguir sim um espaço aí, acho que vão ter suas discursivas corrigidas e vão conquistar uma vaga merecidíssima, né? Nesse processo seletivo, tá? Vamos ver, tô até com a digníssima aqui em mãos, né? É isso, gente. Isso aqui vai dar muito material, tá? Para vídeos futuros, né? Inclusive, tem questão aí que eu tenho visto em grupos, o pessoal desesperado, meio que tentando fundamentar recurso para questionar e tal. Eu fiquei ainda em dúvida sobre uma questão ou duas, se caberia recurso, né? Principalmente a questão sobre história oral, né? Mas aí depois discutindo com um colega, é, ele acabou me convencendo que de fato o recurso não iria surtir efeito, visto que o enunciado da questão trazia uma citação, um texto da autora e o gabarito se justificava por estar completamente baseado na opinião da autora, né? Então eu acabei deixando quieto, até porque assim, não estou alimentando esperança de que minhas discursivas sejam corrigidas. Se forem, vai ser uma surpresa muito boa, muito positiva, né? Mas, enfim, galera, é isso. Quero que vocês comentem aí, digam o que vocês acharam da prova, quais as expectativas de vocês, quem quiser falar de pontuação também, tá? E aí, como eu falei no início do vídeo, tô dando uma descansada, mas logo logo a gente vai voltar a produzir aqui análise de questão e quero trazer as discursivas, os rascunhos das minhas discursivas para apresentar para vocês o que eu coloquei lá, tá bom? E também depois, né, vamos trabalhar também as objetivas. Tem muita questão objetiva legal aqui, interessante para ser trabalhada, beleza? No mais é isso, gente. Se eu lembrar de mais alguma coisa que vale a pena ser comentada, porque é isso, né? Quem não faz roteiro para vídeo como eu, é uma coisa que eu preciso aprender, né? Se eu for continuar aqui com esse projeto. Às vezes você está aqui comentando determinado assunto e esquece de detalhes importantes, só vai lembrar depois que o vídeo acaba. Então, se for o caso, eu faço impressões da prova da Seduc Bahia 2022, parte 2, beleza? Mas por enquanto é só isso mesmo, que tá na cabeça aqui, que tá na lembrança, certo, gente? Então, deixe sua curtida aí, comentem, se inscrevam, tá? Vamos ultrapassar os 500 inscritos aí. E vamos pra luta aqui. Ano que vem, esse próximo pleito eleitoral aí, eu tenho fé que a coisa vai andar melhor e que a gente vai ter mais oportunidades do que tivemos nos últimos 4 anos, tá bom? Abraço, é nóis, tamo junto. Boa noite, bom dia, boa tarde. Falou!